retomar a leitura do início, a leitura de 2 Reis, capítulo de número 4. O capítulo 4 e o verso de número 8 a seguir. Uma história conhecidíssima que fala sobre a nossa vida com Deus. E que durante a nossa vida com Deus nós temos percas. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos ater a esses fatos. Jesus Cristo um dia no seu sermão pastoral ele disse para os seus discípulos: preste atenção, eu estive no mundo e enquanto eu estive no mundo eu tive aflições, vocês também terão aflições. Olha o que Jesus está falando. Jesus está deixando uma orientação didática, prática, para os discípulos que permaneceriam aqui, queriam dar continuidade ao seu ministério. Muitas vezes nós, como cristãos, achamos que em nenhum momento nós iremos viver dificuldades. E às vezes, em algumas mensagens, em alguns púlpitos, em alguns altares, parece que a ideia transmitida é justamente essa. A ideia que se passa é a ideia de que está tudo bem, que o nosso barco nunca sofrerá nenhuma assolação dos ventos ou das ondas. Parece que se passa uma ideia de que a nossa vida será uma vida cheia de bênçãos apenas. É diante dessa perspectiva que eu quero transmitir esta mensagem nesta noite. É diante dessa perspectiva que eu quero que você entenda, em nome de Jesus Cristo, que em muitos momentos nós nos decepcionamos, em muitos momentos nós nos cansamos da jornada, em muitos momentos nós queremos parar na caminhada, porque parece que alguém nos passou esta ideia, a ideia de que nunca teríamos dificuldades, a ideia de que nunca teríamos tribulação, e diante dessa ideia nós acabamos compreendendo, entendendo que nós precisamos parar ou desistir em alguns momentos por causa das percas. Em nenhum momento as percas nos chamam para desistir, mas para nos ressignificar. Toda vez que nós compreendemos esta ideia, toda vez que nós compreendemos a ideia de que a vida não é para ser interpelida pelos problemas, não é para ser parada pelas situações. E quantos eu pessoalmente já ouvi culpando o próprio Deus por causa das dificuldades? Quantas pessoas eu pessoalmente já ouvi culpando a Deus por causa da situação adversa? Quantas vezes eu vi alguém fazendo um julgamento preconcebido, uma ideia preconcebida a respeito de Deus, justamente por causa das situações difíceis, por causa das percas. Em nenhum momento, eu repito, as percas é para nos parar, em nenhum momento as tribulações é para nos parar. Nós estamos aqui nessa noite declarando, porque nós estamos vivendo em um momento de crise, e eu tenho falado muito sobre essas crises. Nós estamos vivendo crises em todos os aspectos sociais. Nós temos crises no aspecto econômico, no aspecto social, financeiro, econômico. Nós temos crise no aspecto político. Em todos esses aspectos nós estamos vivendo uma crise. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, você que está comigo online, você que está assistindo a nossa transmissão, nosso culto, Deus está dizendo para mim e para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, que nós podemos avançar, que nós podemos ressignificar as situações,
que nós podemos transformar as situações se nós permanecermos firmes diante das adversidades. Quão bom é quando nós temos a capacidade de olhar para a circunstância e não vê-la como estágio final, e não vê-la como estágio de limitação, mas como possibilidade de nos tornarmos melhor. A história que eu li com você nesta noite, ela fala justamente da vida de uma mulher. Esta mulher que aprendeu a ressignificar a vida. Esta mulher que olha para a circunstância, e quando ela olha para a circunstância, ela não vê como um limitador para aquilo que Deus tinha para fazer através dela, através da sua história. Mas ela olha para a circunstância de uma maneira diferente. Ela olha para a situação de uma maneira especial. Ela olha para a situação de uma maneira diferente daquela que os seus, talvez, compatriotas, amigos, irmãos olhavam. A Bíblia Sagrada diz que essa mulher, quando recebe a promessa de Deus, através do profeta Eliseu, ela havia honrado o profeta no aspecto da hospitalidade. E quando ela honra o profeta nesse aspecto, o profeta chama ela e diz: eu preciso te abençoar, porque toda honra gera honra. Você precisa entender isso. Se não existir honra, nunca será gerado honra na sua vida. Honre para que você seja honrado. Esse é o princípio bíblico. Honra a quem honra. Então, quando você compreende essa ideia, essa premissa, você percebe que a bênção de Deus está chegando na vida desta mulher. Está chegando simplesmente porque esta mulher, observe bem, esta mulher, ela está honrando a vida do profeta. Quando ela honra a vida do profeta, o profeta decide honrá-la. E quando o profeta decide honrá-la, a Bíblia Sagrada diz que a promessa de Deus através do profeta é um filho que ela ainda não havia gerado. Ela não tinha possibilidades de tê-lo. Mas a Bíblia Sagrada diz que naquele momento que ela recebe a palavra, ela recebe, mas ainda com alguns resquícios, ela olha para o profeta e diz: por favor, não minta a tua serva, não engane a tua serva. Mas a Bíblia diz que o profeta olha para ela e diz: esse mesmo há um ano, daqui a um ano eu retornarei aqui e você já terá gerado um filho. Observe bem, a promessa de Deus se cumpre. O menino cresce, e depois que o menino está crescido, passado algum tempo, a Bíblia Sagrada diz que passado esse tempo, olhe bem para você entender, o menino já está com uma idade de entre 8 e 10 anos. O menino está ajudando o pai nos afazeres do campo. E o menino olha para o pai e diz: pai, eu estou mal, a minha cabeça está doendo. O pai pega o menino, entrega para um dos seus servos e diz: leve-o até a mãe, para que a mãe cuide dele, para que a mãe esteja fazendo os cuidados necessários. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando a mãe pega o filho, deitada ou deitado no seu colo, a Bíblia diz que ao meio-dia o menino morre. A promessa que Deus havia feito na vida desta mulher parece estar perdida agora. Parece que ela não tem como mais ter aquela bênção prometida da parte de Deus sobre a sua vida. Ela está totalmente, acredito que o coração aflito, cheio de dor. É impossível dizermos que esta mulher não sentiu nada. É impossível dizermos que esta mulher não teve nenhuma reação. É provável que lá dentro do quarto ela chora. Ela chora a perca do seu filho. Nesse momento de dor, essa mulher está olhando para o filho, está dizendo: esta é a promessa que Deus me deu, essa é a promessa que o Senhor colocou na minha mão,
Esta é a promessa que Deus falou ao meu coração, e eu recebi esta promessa e não posso perdê-la. E a Bíblia Sagrada diz que ela coloca o menino, leva o menino até o quarto do profeta, coloca o menino sobre a cama do profeta, fecha a porta do quarto, e ela sai e manda os seus servidores, seus servos, preparar os animais e levar os animais até e levá-la até a presença do profeta Eliseu. Mas o que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus, através dessa palavra, se você entendeu esta introdução até agora, eu quero que você fique comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Nenhuma perca na nossa vida é para nos fazer desistir. Pastor, mas que lições que essa mulher nos ensina, que lições que essa mulher nos transmite, que lições que esta mulher nos passa com a sua perca. A primeira lição que ela nos passa, eu quero ler com você em nome de Jesus, o versículo de número 22, 21, diz assim, o 20, o servo o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Verso 21, ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus, vou e volto logo. Uau, meu Deus. O verso 26, olha o que diz: corra ao seu encontro e pergunte a ela, está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Se tem uma lição que nós aprendemos com essa mulher diante das crises, das dificuldades e das percas, é: não perca o autocontrole. Eu vou falar nisso aqui porque Deus colocou no meu coração essa palavra. Passei algum tempo procurando algo para ministrar, mas Deus falou comigo nesta palavra: não perca o autocontrole. Percas vão chegar na nossa vida, desilusões vão bater na nossa porta. Nós sabemos isso porque o próprio Jesus ensinou: no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo: não perca o controle, porque quando você perder o controle, automaticamente o Espírito Santo também não poderá mais controlar a sua vida. Algumas vezes nós achamos que o Espírito Santo é uma força dominadora que nos toma, achamos que ele é uma força de energia super mágica, que toma conta da nossa vida, e aí ele controla a gente do jeito que nós queremos. Olha aqui para você entender, a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica ao meu espírito, e se eu não estou controlado diante das adversidades, o Espírito Santo não vai poder fazer esse processo da comunicação na minha alma. É por isso que esta mulher, ela tenta manter o autocontrole. Ela diz: eu não posso perder o controle, eu não posso perder o equilíbrio, eu não posso perder o bom ânimo, eu preciso me manter centrada, porque eu sei que Deus pode reverter a minha situação. Para mandar Suyandaraia. Eu acho muito forte o verso de número 26. Quando Eliseu a vê de longe, ele percebe que a alma dela está angustiada. Eu disse para você que esta mulher tem reações emocionais como qualquer um de nós temos. Não é errado, não é um pecado termos reações emocionais. Agora, como nós dominamos ela, determina os resultados de Deus na nossa vida, porque muitas vezes as pessoas colocam algumas coisas a perder na sua vida, justamente
pelo fato de não se controlar na hora que uma perca chega, na hora que uma crise chega, na hora que um momento de dificuldade chega, ele acaba questionando a Deus. E eu sempre ensino isso aqui: toda vez que você questiona a Deus, você toca na sua soberania. E se tem algo que nós não podemos mexer como seres humanos, limitados e cheios de defeitos, é na soberania de Deus. Paulo escreve aos Romanos dizendo: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você vai perceber isso lá no capítulo 8, quando esta mulher, depois de 7 anos fora da sua terra, 7 anos fora da sua terra, quando ela retorna para a sua terra, Geazi está contando para o rei sobre o milagre do filho desta mulher. E quando Geazi está contando para ele, a mulher chega e pede para falar com o rei. Geazi olha e diz: é desta mulher que eu falava. E o rei traz todos os benefícios de bênção para a vida dela. Sabe por quê? Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Toda vez que nós estamos diante da presença de Deus, que nós nos colocamos diante da presença do Senhor e cremos no teu poder, na tua magnitude, na tua graça, na tua soberania, nós nos mantemos em nome de Jesus Cristo controlados diante das situações adversas. Não é que você não pode chorar, o problema aqui não é que você não pode trazer a expressão das suas dores. Eu só estou dizendo para você que toda vez que você entende, em nome de Jesus, compreenda isso, toda vez que você entende a necessidade de se colocar diante de uma circunstância difícil e manter o autocontrole diante dela, você não está dizendo eu sou bom, você não está dizendo para si mesmo eu posso, você está dizendo para Deus: Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle do barco. Eu não sei se você lembra do episódio quando Jesus Cristo está na polpa do barco dormindo, e os discípulos o acordam desesperados: levanta, Jesus, não importa para o Senhor que nós estamos quase perecendo e morrendo. Enquanto nós estamos remando contra as ondas do mar da Galileia, o Senhor dorme. Isso não é negligência, isso é autocontrole. Jesus se levanta, Jesus vai até a proa do barco, olha para a tempestade e diz: acalma, mar, para a tempestade. E a Bíblia Sagrada diz que o mar se acalma, a tempestade se acalma. E os discípulos ficam atônitos dizendo: quem é este? Quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? E Jesus olha para os discípulos e diz: até quando eu terei que estar entre vocês, homens de pequena fé? Deixa eu falar para você algo muito interessante. Toda falta de controle está inteiramente ligada à falta de fé. Não é porque eu sou capaz, não é porque eu tenho, é porque eu sei que Deus está no controle da minha vida. Meu Deus, Deus está no controle da minha vida. E quando eu sei que Deus está no controle da minha vida, eu não me perco diante das circunstâncias, por mais difícil que ela seja, por mais oponente que ela seja, por mais que nós tenhamos que enfrentar coisas que nós achávamos que não éramos capazes de enfrentar, nós vamos conseguir vencer. Deixa eu ler mais um pouco desse texto para você entender, e eu quero te apresentar a segunda lição que esta mulher nos traz. A segunda lição que esta mulher nos traz: ela foi à luta para reconquistar o que era seu. Eu preciso falar, há muitas pessoas que desistem da sua vocação, do seu chamado, do seu ministério, da sua família, do seu casamento, da sua empresa, da sua igreja, porque ele não quis lutar.
Ela poderia ter apenas dito para o marido: olha, nosso filho morreu e vamos preparar o cortejo fúnebre. Vamos preparar o velório porque o nosso filho se foi. A bênção de Deus na nossa vida se acabou. Não há possibilidade mais nenhuma para nossa casa. Mas a Bíblia Sagrada diz, eu quero ler com você, verso de número 20. O servo pegou e levou a mãe, o menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo, de uma jumenta, para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Meu Deus. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. E quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Isso aqui é muito interessante. Nós precisamos entender isso em nome de Jesus Cristo. Pague o preço por aquilo que você está disposto a manter sobre a sua vida. As crises vão acontecer. Muitas vezes bênçãos prometidas de Deus na nossa vida serão motivo da prova da nossa fé. Muitas vezes coisas que Deus colocou no nosso coração e que nós empenhamos tanto em fazer, e às vezes olharemos e diremos se valeu a pena. Mas eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, o que Deus está dizendo através dessa palavra é: lute por aquilo que Deus colocou na sua mão. Há uma bênção de Deus ministrada sobre a sua vida. Há uma bênção de Deus ministrada sobre a sua família. Há uma bênção de Deus ministrada sobre o seu ministério. Há uma bênção de Deus ministrada sobre a sua casa. E às vezes, por causa da situação difícil, por causa da perca, você acaba desistindo de tudo. Eu não sei para quem que eu estou pregando esta mensagem nesta noite, mas eu quero dizer em nome de Jesus: se levanta, reaja, luta em nome do Senhor, porque se você decidir se entregar, a bênção de Deus irá e não voltará mais. Esta mulher poderia ter decidido preparar o cortejo fúnebre, preparar o enterro do filho, mas ela disse: eu não vou desistir ainda. Ela leva o menino para o quarto do profeta, fecha a porta e diz para o marido: manda um servo preparar o jumento, porque hoje eu preciso ir ao encontro do homem de Deus. Tem gente que quando perde uma bênção da parte de Deus, ele tenta recuperar em outras áreas da vida. Ele muda de foco. Quando ele sofre uma crise em alguma área da sua vida, ele tenta obter resultados em outras áreas. Aí ele acaba perdendo o propósito. E deixa eu te fazer entender isso aqui em nome de Jesus. Toda a nossa identidade está ligada ao nosso propósito. Pessoas que você nunca sabe o que ela é ou o que ela faz. Hoje ela é uma coisa, amanhã ela é outra, depois de amanhã ela é outra, porque ela não tem um propósito definido. Então, quando ela não tem um propósito definido, daqui para o ano que vem ela pode ter outra identidade. Mas quem tem um propósito definido, você vai encontrar ele daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos, e você vai sempre ter a mesma pessoa para lidar. Nós precisamos compreender isso nesta noite em nome de Jesus Cristo. Quando você compreender que nenhuma bênção de Deus pode ser perdida na sua vida, nenhuma bênção de Deus, eu repito, pode ser perdida na sua vida. Agora você pode entregar ela para a circunstância. O que essa mulher decidiu foi: eu não vou entregar a promessa de Deus
a bênção de Deus na minha vida, o meu filho, só por causa da situação. Eu vou lutar por isso. Eu vou reconquistar o que é meu. Eu vou tomar posse daquilo que é meu. Eu vou pegar de volta aquilo que é meu. Como nós perdemos em alguns momentos aquilo que Deus tem para a nossa vida, só por causa do medo de lutar outra vez, só por causa do medo de retomarmos as nossas forças outra vez e reagirmos diante da situação. Eu quero te chamar a atenção nesta noite em nome do Senhor. Comece hoje a lutar por aquilo que você desistiu de lutar. Retome aquilo que Deus prometeu que na sua vida. Retome aquilo que Deus prometeu na sua vida. Retome aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Nenhum ministério está acabado. Nenhuma família está destruída. Nenhum plano que Deus colocou na sua vida está acabado. A não ser que você entregue a sua bênção para a circunstância. Por mais difícil que pareça ser, eu tenho me levantado todos os dias e tenho dito: Senhor, estou pronto para lutar de novo. Eu estou pronto para lutar outra vez. Eu estou pronto para reconquistar outra vez. Alguns momentos, em algumas áreas da nossa vida, nós vamos sofrer percas. Sofreremos percas em algumas áreas da nossa vida, isso é fato, isso faz parte da vida. Mas se eu estou em Cristo, eu tenho uma certeza, a certeza de que eu sou mais do que vencedor. Paulo está escrevendo o capítulo 8 para os irmãos da igreja em Roma, uma igreja que havia perdido filhos, uma igreja que havia perdido pais, uma igreja que havia perdido familiares, uma igreja que havia perdido amigos, e toda vez que eles se reuniam para adorar ao Senhor, talvez a ausência de algum deles gerasse dor no coração. Mas Paulo está escrevendo aos irmãos e está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está dizendo: Deus é tudo e é suficiente. Toda vez que eu perco algo, eu preciso entender uma coisa: eu tenho tudo que eu preciso para recomeçar outra vez. Eu tenho Deus. Por isso Paulo continua escrevendo, e aí na continuidade, a partir do verso 32, ele diz: nada poderá me separar do amor de Cristo, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, e nada, nem o homem, nada poderá me tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Ele está dizendo: se eu perder qualquer coisa na vida, eu tenho o suficiente para começar outra vez e fazer dar certo em nome de Jesus. Eu estou falando para alguém nesta noite que está nos assistindo: pensa, reaja e luta de novo, porque o que Deus prometeu ainda está à disposição. Eu preciso terminar, nosso horário está indo embora. Nosso horário está indo embora, eu preciso encerrar. Estou terminando. Capítulo 4, verso de número 27, diz assim: ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou, escondeu de mim a razão da sua angústia. Sobrenatural esse texto. Terceira lição que nós aprendemos diante de uma crise: você nunca
vai recuperar o que é seu, lutando com armas naturais. Eu vou repetir, Você nunca vai reconquistar aquilo que Deus te entregou e que de alguma maneira você perdeu com armas naturais. Você pode ser inteligente, você pode ser um intelectual, você pode ser um bom administrador, você pode ser o que você quiser ser, mas nunca haverá possibilidade de reconquistar uma promessa de Deus, algo que Deus te entregou, sem que você esteja aos pés da fonte do seu milagre. Deus usa o profeta Eliseu para entregar uma mensagem para esta mulher. Ela sabe que foi o profeta que ministrou uma palavra na sua vida. Ela sabe que foi o profeta que ministrou uma bênção sobre a sua vida. Perdoe-me, mas eu preciso falar, eu já vi gente perder bênçãos extraordinárias da parte de Deus. Eu já vi pessoas perder bênçãos extraordinárias da parte de Deus. Porque toda vez que se perde algo, nós precisamos entender onde está a fonte do nosso milagre. Quem prometeu foi Deus, então Deus é o responsável em fazer acontecer no tempo certo, na hora certa, aquilo que Ele disse que ia fazer. Ela corre aos pés do profeta, e quando ela chega aos pés do profeta, ela simplesmente abre o coração e diz: meu Senhor, eu perdi o meu filho, e eu lhe disse que não era para me enganar. O profeta levanta aquela mulher, manda o servo ir na frente, ela diz: ficarei contigo até irmos ao meu problema. Vou falar para você algo que você talvez não vai entender agora, mas você vai compreender em nome de Jesus Cristo o que o Espírito Santo de Deus está tratando ao seu coração e à sua vida em nome de Jesus. Você vai compreender nessa noite em nome de Jesus aquilo que Deus está ministrando sobre o seu coração. Você vai compreender nessa noite que o Espírito Santo de Deus está falando na sua alma. Não adianta ir apenas no lugar do nosso milagre, na fonte do nosso milagre. É preciso permanecer com Ele. É natural fazermos campanhas de oração quando estamos em crise. É natural fazermos semana de jejum quando estamos em crise, quando estamos passando por uma perca. Mas eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, não é uma semana que Deus está esperando de você, não é 21 dias que Deus está esperando de você. Deus está esperando de você uma vida consagrada diante da presença dEle. Quando você chegar lá na fonte do milagre, por favor, não saia dos pés de quem pode produzir um milagre sobre a sua vida. Não se esqueça de quem foi que colocou a mão sobre você. Não esqueça de quem foi que fez a promessa sobre a sua vida. Não esqueça de quem é que foi que falou com você a respeito daquilo que Ele ia fazer. Nós passamos o nosso ministério durante esses últimos 10 anos diversas situações que nos quiseram fazer desistir. Mas olha aqui para você entender em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento nós perdemos o autocontrole. Em nenhum momento nós deixamos de lutar. E para encerrar em nome de Jesus, em nenhum momento,
nós deixamos de correr aos pés daquele que fez a promessa. Já passamos por adversidades e adversidades grandiosas, mas sempre que uma crise chega, mas sempre que uma situação difícil chega, eu me lembro de algo. Eu me lembro que quem fez a promessa está disponível para ouvir o meu pedido e a minha oração. Deus está falando com alguém. Você que está conosco aí na nossa transmissão, em nome de Jesus, Deus está falando. Lute por aquilo que Deus prometeu na sua vida. Vai para os pés daquele que te fez a promessa e diga: eu não saio daqui enquanto o meu milagre não chegar. Geazi manda o seu moço com bordão, mas quando o moço sai da presença de Eliseu, a mulher olha para o profeta e diz: eu não saio de perto do Senhor enquanto o meu filho não estiver vivo outra vez. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Eliseu foi até a casa da mulher. Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pega meu cajado, corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares eu não irei. Então ele foi com ela. Meu Deus, que forte isso aqui. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. Então ele foi com ela. O que essa mulher está dizendo? O meu milagre, eu sei onde foi que eu recebi, mas eu sei também o lugar da minha perca. E eu preciso que você, profeta de Deus, que trouxe uma palavra profética sobre a minha vida, vai até o lugar da minha perca, e nós só iremos voltar lá juntos. Está na hora de nós caminharmos com Deus de uma forma diferente. Está na hora de nós começarmos a fazer a prova com Deus da nossa vida de uma forma diferente. Está na hora de nós nos posicionarmos diante da presença de Deus de uma forma diferente, crendo quem fez a promessa. Isso aqui não é pressionar Deus, não é chamar Deus para uma prova, mas é dizer: Deus, eu confio que o Senhor ainda está no controle de tudo, mesmo durante as situações difíceis. Deus está ministrando um tempo de bênção sobre a nossa vida. O que Deus está fazendo nessa crise é ministrando sobre as nossas vidas um tempo de retorno ao lugar da confiança. E como é difícil confiar. Como é difícil confiar quando a coisa não está indo bem. Como é difícil confiar, irmã Maria, quando as coisas parece que não vão do jeito que esperávamos. Porque nós nos preparamos, nós criamos expectativas. Agora eu sempre digo isso: ao mesmo tempo que o nosso Deus é especialista em frustrar as nossas expectativas, Ele é especialista em nos surpreender diante daquilo que Ele vai fazer. O profeta chega na casa da mulher, pede para fechar a porta do quarto e ele ficar sozinho. Ele deita sobre o menino, mede nariz com nariz, olho com olho, boca com boca, e ele sente que o corpo do menino está começando a aquecer. Pela segunda vez ele faz isso, o corpo do menino mexe. Pela terceira vez ele faz de novo, agora o menino volta ao sopro de vida. Uau! E a Bíblia Sagrada diz que de repente
a porta do quarto se abre, e o profeta sai de mão dadas com o menino, e diz: mãe, aqui está o seu filho. Que lições maravilhosas nós aprendemos, que lições extraordinárias nós aprendemos com esta mulher. Uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, mas que ouve a voz do profeta e confia e diz: eu creio que o meu Deus está no controle. Eu tenho uma palavra da parte do Senhor para a sua vida nesta noite. Retome o que é seu. Deus ainda está no controle. Retome o que é seu. Deus ainda está no controle. Esta mulher está dizendo: eu não vou desistir por causa da morte do meu filho. Eu não vou recuar por causa da morte do meu filho. Eu vou manter o autocontrole, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Eu vou atrás, porque eu preciso lutar por aquilo que é meu. Eu vou me jogar aos pés do profeta, porque eu sei quem é que fez a promessa. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra dos céus para a tua vida hoje. Retome o que é seu. Deus está dizendo: retome o controle de novo daquilo que Deus te entregou. Não deixe o inimigo brincar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Não deixe o inimigo dar gargalhada na sua cara, porque Deus já colocou na sua mão e já te disse que era seu. E aí eu aprendi uma coisa com a Bíblia: Satanás não pode tomar nada daquilo que é meu. Satanás não pode tomar nada daquilo que Deus me entregou, mas sou eu responsável em decidir como eu vou reagir diante das percas. Se eu vou tomar de volta aquilo que é meu, ou se eu vou desistir de lutar. Davi, quando chega em Ziclag com seus 600 homens, toda a Ziclag havia sido queimada. Suas mulheres e seus filhos haviam sido tiradas deles e levadas cativas há mais de 3 dias. Davi sabe que quem está no controle é Deus, então ele manda chamar o sacerdote, manda trazer agora a capa, as pedras, e lança sorte dizendo: iremos, Deus, ou não iremos a essa batalha? E Deus responde: pode ir, porque eu vou entregar os seus inimigos nas suas mãos. E foi assim que Davi fez. Quando Deus está no controle, vale a pena lutar. Quando nós sabemos que Deus está no controle, vale a pena continuar firmes. Quando nós sabemos que Deus está no controle, nós sabemos que vale a pena continuarmos lutando, porque nós sabemos que a promessa de Deus vai se cumprir, que Ele vai nos surpreender. Então, em nome de Jesus, recebe esta palavra sobre a sua vida, recebe esta palavra sobre a sua casa, recebe esta palavra sobre a sua família. Há um tempo de Deus sobre a sua vida para se cumprir em nome de Jesus, mas não desista.